Olá a todos e todas. Prosseguindo e concluindo as exposições, as reflexões a respeito do século das luzes, cabe agora trabalhar um pouco os principais pensadores identificados com este século. Como comentado, seus pensadores de maior relevo vão se encontrar principalmente na França e em parte no Reino Unido, mas há também considerações na Alemanha, por vezes na Itália, enfim. Então, serão feitos destaques nesses casos também. Já se definiu, de alguma forma, o iluminismo como essa expressão de um pensamento burguês, uma secularização da cultura, embora com aquelas ponderações de que não tinha uma consciência de classe em si, e essa ideia de secularização deve ser fortemente balizada, uma vez que, ainda que tivessem pensando um projeto propriamente contra-eclesiástico, um projeto até de resistência a instituições eclesiásticas, instituições religiosas. Os iluministas eram, de maneira geral, teístas, acreditavam, de maneira geral, em uma filosofia religiosa, generalizadamente colocando, evidentemente, mas os iluministas, eles acreditavam que era possível desenvolver um valor moral sem necessariamente ter um contato com a fé religiosa cristã. Né? Isso, os jansenistas, o Pascal, por exemplo, já teria lançado essas colocações, muito influenciado, por exemplo, pelas reflexões estabelecidas por Montaigne. Tá? Isso posto, cabe colocar aí alguns dos pensadores aí mais relevantes, iniciando aí pelos pensadores da fase um pouco mais conservadora. Pontuei duas fases do iluminismo, né? Uma fase um pouco mais conservadora, de 1715 a 1740. Vou pontuar principalmente dois pensadores dessa fase, seriam Voltaire e Montesquieu. Tá? Voltaire, entre 1694 e 1778, né, seria o enquadramento da sua vida, seria um iluminista na acepção completa da palavra. Né? Voltaire é um representante máximo do iluminismo, a ele é atribuída a frase se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Uma outra frase, também uma máxima de Voltaire, seria não compactuo, não defendo ou não concordo com uma palavra que dizes, mas defenderei até o final o teu direito de dizê-lo. Enfim, Voltaire é um forte defensor de um sistema monárquico representativo contra o assim colocado absolutismo despótico ou o sistema monárquico absolutista pleno. Um dos textos mais conhecidos de Voltaire seria o seu Cândido, ou do Otimismo, em que Voltaire tece uma crítica ao que considera ser um excessivo otimismo que atribui a Leibniz. Né? Voltaire cria esse personagem, o Cândido, que teria um mentor, o doutor Pangloss, e Cândido, com seu mentor, o doutor Pangloss, vivem uma série de desventuras no decorrer do século XVIII, entre as quais a Guerra dos Sete Anos, por exemplo, que opôs Inglaterra e França, né? Inglaterra, não somente Inglaterra e França, mas também Inglaterra e Prússia e França e Áustria. Né? Também enfrenta o terremoto de Lisboa, né? Cândido vai estar lá em Lisboa no momento do tremor de terra que pega grande parte da cidade de Lisboa. Cândido também estará na América e sofrerá aí desventuras ligadas
a questões locais aí no território americano, e também conhecerá o Eldorado, enfim, e Cândido irá para a África, enfim, conhecerá uma série de espaços geográficos naquele mundo iluminista, né? Naquela pretensão iluminista de uma totalidade. Né? O iluminista sempre está pensando nesse ser humano como a humanidade como uma experiência total, né? A totalidade iluminista, muito enfatizada, por exemplo, por Adorno e Horkheimer no seu Dialética, a dialética da ilustração, né? Ou a dialética do esclarecimento, também pode ser chamado o texto. Mas Cândido e o Dr. Pangloss têm sempre uma perspectiva muito otimista das coisas, mesmo quando tudo dá errado. E para Cândido, tudo dá errado. Então, é muito curioso, e trata-se de um texto muito satírico. Voltaire gosta de trabalhar muito com a sátira como estilo, porque Cândido só se prejudica, só tem desventuras. A todo momento ele acaba sendo prejudicado por um motivo ou por outro, mas ele acredita que as coisas vão melhorar, porque essa é a teoria do Dr. Pangloss, que seria aí inspirado pelo Leibniz. Então, Voltaire fica tirando um sarro dessas teorias do Leibniz, e o Cândido só está lá achando que as coisas vão melhorar, e a situação só piora para o lado do Cândido. Né? Então, tem essa crítica do Voltaire. O Voltaire também tem um outro texto chamado O Século de Luís XIV, muito curioso, que ele coloca uma totalidade de um século a um indivíduo. Aqui joga-se já uma contradição, né? Como que nessa pretensão universalista se coloca que aquele indivíduo representa todo um século, né? Isso o Hegel vai explorar um pouco, mas o Voltaire, ele era, enfim, de maneira geral, favorável a esses elementos da liberdade de expressão, regime monárquico, uma liberdade propriamente de todas as perspectivas. Né? Ele tinha um desprezo por camadas mais populares da população, da sociedade de maneira geral. Né? Então, o Voltaire, e ele prezava muito pela questão da liberdade religiosa. Inclusive, num dos episódios de Cândido, quando eles se encontram com um inglês, é muito curioso que, ou melhor, eles se encontram com um italiano, melhor dizendo, eles vão para a biblioteca desse italiano, e esse italiano está cheio de livros ingleses. E eles falam, pô, mas que legal, você tem livros aqui daquele país, daquele espaço que emana liberdade e tal. Então, Voltaire, ele tece longos elogios aí à Inglaterra, ao que foi o regime monárquico fortemente temperado pelo parlamento estabelecido na Inglaterra, né, no seu Cândido. Enfim, também nesse mesmo contexto de Voltaire estava situado o Montesquieu. Montesquieu vive de 1689 a 1755. É de Montesquieu a famosa teoria da repartição de três poderes, em que ele vai sintetizar isso no texto O Espírito das Leis. Né? Foi um texto que teve bastante êxito no momento da sua publicação, né? E aí ele defende a teoria dos três poderes, ou seja, que o poder tinha que ser dividido, não podia estar concentrado numa mesma personagem, mas ele deveria estar dividido entre poderes executivo, legislativo e judiciário. E cada um desses poderes teria que atuar de tal forma a limitar a atuação dos outros dois. Então, se estabeleceria ali um equilíbrio, uma harmonia. Os poderes não necessariamente eles tinham que estar sempre, vamos dizer, pacíficos e falando uma mesma língua. Às vezes os poderes poderiam estar brigando, mas nesta briga entre os poderes eles estariam se controlando a si mesmos, e isso seria desejável. Né? O executivo poderia vetar eventualmente medidas do legislativo. O legislativo poderia, por exemplo, declarar um impeachment, no caso, para um executivo.
O judiciário poderia ver se as medidas dos outros poderes estavam de acordo com a legislação vigente, e aí salvaguardar as liberdades individuais. Então, nesse aspecto, todos os poderes se regulavam a si mesmos, né? E com isso restringia-se aquele poder desmedido do rei. Acontece que, enfim, a concepção de Montesquieu era de que as leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas, de maneira geral. E as leis da natureza são a fé, a sobrevivência, a sociabilidade e a razão. Né? Para o Montesquieu, o melhor grupo para administrar essa questão das leis, o principal, a república, né, o melhor sistema, né, a reger os seres humanos seria a monarquia. Por quê? Enquanto a república é fundada na virtude, a monarquia é fundada na honra e o despotismo no medo. Então, o despotismo, por ser fundado no medo, ele é fundado em bases muito frágeis. Né? O medo, e aí ele é fundado na força, então acaba sendo base muito frágil. A república é fundada na virtude, e não necessariamente os seres humanos todos são virtuosos. Então, você exige muito para manter uma estrutura republicana. Né? A monarquia, por ser estruturada na honra, né, ela acaba sendo um pouco mais interessante na perspectiva de Montesquieu. Por quê? A monarquia com freios, ela é boa, porque uma monarquia temperada pela nobreza é um rei que vai fazer determinadas medidas, mas existe uma nobreza, né, que, por estar ali, enfim, os nobres, eles governam desinteressadamente, né? Os nobres, eles governam desinteressadamente, o rei vai governar pela honra, enfim, e os nobres, por já estarem ali num cargo muito privilegiado, num espaço muito privilegiado, não precisam desejar mais nada. Então, eles vão conseguir refrear, vão conseguir temperar aí as vontades do rei. E aí, por conta disso, vão ser a melhor forma de barrar aí essas pretensões do rei de expandir as suas garras ou as suas vontades de fazer mais coisas. Então, a melhor forma seria essa monarquia temperada por uma nobreza governante. Ao passo que, por exemplo, uma Câmara Baixa, que seria mais ligada à burguesia, né, ela acaba tendo alguns problemas porque ela é sujeita às paixões. Né? A burguesia e os povos estão mais sujeitos aos interesses, porque eles estão mais ligados a esses elementos de ordem econômica. Então, o Montesquieu, como a gente consegue ver, ele também tem uma lógica fortemente conservadora. Né? A gente percebe que há por isso que eu estou situando Montesquieu e Voltaire, né, nessa lógica aí, dessa primeira fase do iluminismo. Né? Voltaire e Montesquieu têm uma proposição bem mais conservadora. E o Montesquieu vai ser adotado pela monarquia absolutista francesa e vai ser incorporado na reforma administrativa da monarquia francesa, vai ser plenamente adotado. Bom, também há figuras que, durante o século XVIII, vão ficar num espaço intermediário, vamos dizer assim. É o caso, por exemplo, dos enciclopedistas, Denis Diderot e Jean d'Alembert. Né? Os enciclopedistas, eles tinham como objetivo criar uma estrutura, uma enciclopédia, dentro daquela perspectiva iluminista de criar um texto que sintetizasse o conhecimento de toda a humanidade. Né? Então, a enciclopédia seria esse texto, que pegaria todos os elementos das ciências, da política, da economia, tudo, e estabeleceria ali os verbetes, e estabeleceria ali as definições que melhor compreenderiam, por esses verbetes e definições, o que a sociedade tirou como melhores conclusões da experiência humana.
Então, os enciclopedistas digamos, se dedicariam, né, a essa empreitada e deixariam com cada um enfim, dos personagens da época a responsabilidade de escrever um ou outro verbete. Né? No momento que Diderot e D'Alembert vão escrever a enciclopédia, o Montesquieu e Voltaire já eram reconhecidos. Né? E então começam Diderot e D'Alembert a pensar sobre a produtividade francesa. Né? No momento em que eles escrevem, eles vão chamar alguns teóricos, e aí a gente vê com a economia, né, as concepções econômicas que vão começar a vir dentro dessa perspectiva. Vão chamar alguns teóricos que vão ser fundamentalmente Quesnay e Turgot. E Quesnay começa a discutir num verbete da enciclopédia chamado Agricultura. No verbete Agricultura, Quesnay começa a teorizar e lança as bases da assim chamada fisiocracia. A fisiocracia ela defende o seguinte, né? De acordo com a fisiocracia, a base do valor, né? Físio é natureza, kratos é governo, né? A base do valor é a natureza, ou seja, o valor das mercadorias, de maneira geral, dos produtos, de maneira geral, adviria da sua origem natural. Então, os fisiocratas acreditam que eles não veem o trabalho como formador do valor, eles veem que o valor ele vem dos produtos da terra. Né? Por que isso? A gente está falando de uma sociedade que ainda não tem plenamente desenvolvidas as contradições capitalistas colocadas. O capitalismo ainda está se forjando na Inglaterra, que está engatinhando o processo da economia política. A economia política inglesa ainda está começando a ser teorizada. Então, um cara como o Quesnay, ele vai teorizar que então o valor ele vai vir nesse processo. O comércio é uma atividade econômica estéril. Ele não acrescenta valor às coisas. Ele está correto nessa pressuposição. E nesse aspecto ele contradiz os mercantilistas, que acreditavam que é o comércio que agregava valor às coisas. Ele está falando, olha, o comércio simplesmente troca riquezas. Perfeito. Agora, quando ele chega e fala, bom, é a terra que agrega valor às coisas, ele está encontrando valor num espaço errado, porque ainda não estão plenamente dadas as condições propriamente capitalistas. Né? Então, com o desenvolvimento mais progressivo do processo histórico, na Inglaterra também vão aparecer alguns teóricos que vão tentar teorizar a questão do valor. Um deles será Adam Smith e o outro será Davi Ricardo, mas eles já estão mais antenados com a teoria do liberalismo econômico. O que o Adam Smith fala? Adam Smith vive de 1723 a 1790. Ele também está, pela sua época histórica, um pouco dentro desse contexto iluminista, né? E ele, no seu livro A Riqueza das Nações, escrito em 1776, ele defende a teoria de que a economia funcionava por si mesma. Então, o que acontece? A economia tende a um equilíbrio. De maneira geral, os liberais acreditam nessa questão do equilíbrio econômico. Né? E, inclusive, o Adam Smith usa a imagem da tal da mão invisível, né? Que usaria ali, que distribuiria as benesses. Por que eles acreditam nessa questão? Porque eles colocam o elemento da circulação em destaque em detrimento da questão da produção. O liberal não coloca o elemento da produção em destaque, ele coloca o elemento da circulação. Então, por que isso é um problema? A circulação é regida ali pela lei da oferta e da procura. Né? Então, na lei da oferta e da procura, se você tem uma grande oferta de um determinado bem, a tendência, né, diante de uma grande oferta, é que o preço, não o valor, o preço daquele bem caia, porque a oferta é muito grande.
Então você tem muito de um determinado bem enfim, há muita oferta de, sei lá, uma determinada mercadoria que sobrou das vendas que não foram realizadas num determinado período comercial. Aí o preço daquilo cai, né? O preço daquilo cai, a procura por aquela mercadoria também tende a crescer. Então, a procura tendendo a crescer, o preço vai crescer um pouquinho mais. Então, vai haver um equilíbrio entre a oferta e a procura. Por isso que os economistas liberais eles tendem a encontrar aí a economia liberal ela não vai nunca entender que a economia capitalista, de maneira geral, ela tende à crise. Para os liberais, a crise é sempre uma coisa externa ao capitalismo. O capitalismo vai sempre tender a um equilíbrio. Quem entende a formação do valor no capitalismo como uma formação do valor na produção, já vai conseguir identificar com muito mais facilidade a origem das crises capitalistas que são intrínsecas ao modelo. Né? Mas isso é um tema para o século XIX, né? Que daí no século XIX isso vai ser muito mais bem desenvolvido na teoria marxista. Né? Mas assim, aqui colocado pelo Adam Smith, então ele acredita haver então essa mão invisível que distribuiria as benesses, enfim, e aí ele criticava o monopólio comercial, criticava a participação do Estado na economia, né? Mas ele já traz uma primeira contribuição que é muito importante. Ele fala: o trabalho é fonte de riqueza. Na verdade, não é a terra, mas o trabalho. Isso é um salto do Adam Smith. Isso é um salto. A teoria do valor-trabalho, que o Davi Ricardo vai desenvolver muito mais. Então, os liberais, nesse aspecto, eles dão um salto, porque eles vão encontrar este valor sendo formado pelo trabalho. Só que eles não vão identificar a questão da produção, o roubo da mais-valia feito pelo patrão. Então, eles nunca vão saber de onde vem o lucro do patrão. Eles nunca vão conseguir identificar a formação de lucro. E aí é nessa que vem o salto marxista. Né? Eles não vão conseguir identificar a formação do lucro. Então vão criar vão torcer a teoria para tentar tirar ali. Não, o lucro vem de uma coisa marginal, enfim, aí vão fazer uns malabarismos aí. Mas uma contribuição valiosíssima do Adam Smith é o elemento da teoria valor-trabalho, né, que vai ser muito bem desenvolvida pelo Davi Ricardo. Né? Então, isso foi um contributo, né? Não dá para desconsiderar. Bom, voltando para os teóricos políticos, né, que eu falei tudo isso porque estava tirando do elemento da enciclopédia, dos verbetes da enciclopédia. Foram destinados, então, para o Quesné escrever o verbete sobre a agricultura. O verbete sobre a economia política, por exemplo, falou que a monarquia era a melhor forma de sistema administrativo. Então, a enciclopédia tinha essa missão, né? Compilar o que era o conhecimento humano até então alcançado. Talvez a personagem mais significativa aí desse período, do segundo período, que é o período mais reformista ou até mais radicalizado, seja Jean-Jacques Rousseau. Né? Jean-Jacques Rousseau ele vive de 1712 a 1778. Jean-Jacques Rousseau ele vai operar algumas modificações no pensamento dominante, embora algumas coisas ele prossiga, né? Ele não, mas ele quebra com algumas concepções que, em grande medida, estavam ligadas à perspectiva empirista. Né? Vamos lembrar da questão da perspectiva empirista. Né? O empirismo iluminista bebe um pouco da visão lockeana. O Locke, né, John Locke, alguns identificam o Locke como iluminista, inclusive, né? Outros colocam o Locke como um pré-iluminista, mas enfim, não é uma discussão relevante essa. Mas o Locke tem aquela perspectiva da tábula rasa, ou seja, o ser humano
ele não teria ideias a priori ou ideias anteriores. Ele seria uma tábula rasa e ele só teria ideias a partir da experimentação. Então, a partir da apreensão das coisas pelos seus sentidos de maneira geral, eles acreditavam em 5 sentidos, né? Seus 5 sentidos ali e tal, e é que ele vai formulando e teorizando as coisas. Nesse aspecto, é importante pegar as contribuições realizadas por David Hume, que é um iluminista escocês. O Hume ele traz algumas questões muito relevantes para a epistemologia lockeana. O Hume ele vive de 1711 a 1776. E o Hume ele traz como um contributo valioso para refletir sobre o Locke o seguinte: olha, vamos pegar o Locke e vamos trabalhar com o Locke com base no Newton e juntar os dois. Tá? O empirismo não defende que tudo que é aprendido pelo ser humano é realizado pelos sentidos. Então, vamos lá. Não podemos acreditar, então, existir uma dualidade, corpo e mente, alma e corpo. Né? Não existe. Né? Sobre as formulações teóricas, toda a formulação teórica são também criações das percepções humanas a partir da realidade, ou seja, a partir da sua experimentação sobre o real. A essência de determinado objeto foi o que eu determinei que foi a essência desse determinado objeto. Né? E, enfim, o Hume ele questiona a validade da ciência de maneira geral. Ele pergunta o seguinte: se todo conhecimento é indutivo, ou seja, se todo conhecimento vem do fato de eu elaborar uma conceituação sobre um determinado experimento, sobre uma determinada experiência que eu realizei a partir de um processo, né? As supostas regularidades elas podem ser a qualquer momento falseadas. Como que eu posso dizer isso? Todo conhecimento ele parte de uma realidade indutiva, ou seja, a partir do momento que eu repeti várias vezes uma experiência, eu atestei um determinado resultado. Então, eu vou usar o exemplo que eu gosto de usar, que é misturar água e óleo. Né? Eu cheguei lá e tentei misturar em várias condições a água e o óleo. E eu não consegui. Eu fiquei lá girando aquela colher e tal. Eu não consegui, em várias condições, misturar a água e o óleo. Eu tive um fracasso. E repeti essas experiências, comprovei, né? Então, tirei uma conclusão disso. Para o Hume, eu não posso tirar uma conclusão, porque essa suposta regularidade que eu tirei nessas várias experiências, isso pode ser real ou não, porque se eu fizer a experiência, vamos dizer, eu fiz 1000 experiências, se eu fizer a experiência 1001 e eu misturar água e óleo na experiência 1001, eu já refutei aquilo. As 1000 outras experiências que eu fiz. Então, aquele pressuposto teórico que eu baseei tudo, ele foi desmentido. Então, a ciência tem que partir da sua humildade, ela não pode atestar nada. Eu não posso dizer nada sobre nada. Né? Todas as afirmações sobre a regularidade do mundo são provisórias. Até que se prove o contrário. Não pode ter certeza de nada. Quando o Hume fala isso, ele está defendendo o relativismo absoluto. Então eu não posso dizer, eu não posso atestar comprovadamente nada de nada. Não? Então, veja, isso a partir do mesmo empirismo de que decorria a ideia de que a natureza humana, e os iluministas gostam dessa ideia, o ser humano tem uma natureza. Por quê? Né? Todo ser humano ele é um ser, e como ser ele tem uma consciência, corpo, alma, ser, consciência. Esse ser é um ser de natureza. Essa natureza é boa, essa natureza é ruim, vamos discutir qual é a natureza humana. Então esse ser humano ele precisa educar a sua natureza.
É isso que é o projeto iluminista, né? Educar a natureza humana e aprimorar a natureza humana de forma a progredir esse ser humano, de forma a educar as suas paixões e tudo. Quando o Hume atesta isso, ele está criando a ideia de que não, então não é possível. Você não dá para testar nada. Ele já está criando uma quebra nessa relação, né? Antes há uma relação direta de ser-consciência. O Rousseau também, por isso que eu estava falando do Hume antes de falar do Rousseau. O Rousseau também ele vai propor isso. O Rousseau ele coloca uma contradição entre o espírito e a sociedade. O Rousseau, em vez de achar que o espírito e a sociedade estão unidos, o ser e a consciência estão unidos, ele opõe ser e consciência. Né? Ele fala o seguinte, olha, você não vai, se você educar as paixões pela razão, você mata as paixões. Né? Para os iluministas, o progresso da razão acompanha o avanço das paixões. Né? Para o Rousseau, você tem que deixar... Pega o projeto Emílio, né? O texto Emílio, que é o texto educacional do Rousseau. Para o Rousseau, você tem que deixar a criança se desenvolver plenamente e sozinha. Você tem que deixar a criança aprendendo por si só, experimentando. Você não tem que ir já tutelando a criança e enchendo ela de coisa. A criança tem que experimentar. Aquela criança tem que viver aquele processo de infância, vamos dizer assim. Né? Ainda que essa palavra não seja muito da época, né? A ideia de infância ela é uma ideia posterior, mas então o Rousseau defende que esse espírito não deva ser educado, ele defende que há uma contradição entre vamos dizer, a paixão e a razão, né? Ele nega esse amor cortês educado. Né? Então, enfim, para ele, a razão deturpa o amor. Dessa forma, precisa ser desenvolvida uma nova sentimentalidade humana contra a educação das paixões e que desenvolva uma natureza bruta, tempestuosa, mesmo que isso implique o sofrimento, na perspectiva do Rousseau. Né? O filósofo contrapunha-se também à natureza educada e comportada, representada pelos jardins. Da mesma forma que você não pode cultivar a natureza humana, você não pode cultivar a natureza de maneira geral. Você não pode chegar e transformar aquela natureza num jardim. O iluminismo, no século XVIII, é a época dos jardins. É a época de você tentar moldar a língua, o jardim, o corpo. Você tentar, o ser humano, aperfeiçoar tudo e fazer tudo operar em toda a realidade para transformar a realidade, para transformar ao máximo essa realidade e educar essa realidade ao seu... transformar essa realidade ao seu controle. Né? Tentar ao máximo... E o Rousseau fala, não, tem que deixar a realidade. Né? Qual que é a principal base política, teoria política de Jean-Jacques Rousseau? Rousseau defende o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, por um lado, e o contrato social, por um outro. O discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade social entre os homens foi um texto que ele defendeu num concurso organizado pelo Voltaire, perguntando ali sobre quem seriam melhores, os antigos ou os modernos. Como a gente viu, os iluministas eles tinham aquela perspectiva de progresso. Então a resposta, consequentemente, ia ser mais voltada a que os modernos eram melhores, ainda que os antigos fossem muito bons. Mas a ideia seria da educação, né? A educação do ser humano, e que a educação vai progredindo, a alma humana, o espírito humano, enfim. O Rousseau ganha o concurso elaborado pelo Voltaire pela originalidade da tese dele. E pelo Rousseau é o seguinte, o ser humano, ele estava num estado de natureza que ele era melhor até. O ser humano era melhor num estado de natureza anterior. Porque esse ser humano,
ele vivia numa plena liberdade. Ele vivia numa situação em que ele podia até não ser dotado de razão, mas aquela situação era uma situação em que ele vivia em liberdade. Só que daí chegou um ser humano, um outro ser humano, e dotado aí de linguagem, dotado ali de... chegou e falou assim, isso aqui é meu. A linguagem e a moral foram estabelecidas e quando alguém chegou e demarcou um espaço e falou, isso aqui é meu, começou todo o problema da humanidade. A humanidade sofreu um decaimento. Então, não necessariamente o fato de que o ser humano não tenha linguagem nem moral era uma coisa ruim para o Rousseau. Isso é uma coisa muito inovadora para a época, porque era uma época em que estava se cultuando a linguagem, a moral, a educação e tudo. E ele estava, não, isso não é ruim necessariamente. Mas esse momento em que se estabelece a propriedade privada é um momento de decaimento da sociedade, porque daí entra-se num contexto de conflito social. E aí, nesse aspecto, para remediar, para resolver este conflito, né, seria conveniente criar um contrato social, ele também é um contratualista, né, seria interessante criar um contrato social e a maneira, imitando, pensando como a República de Genebra, criar uma república em que todos delegassem plenamente a sua soberania, mas não para um soberano, como defendia Hobbes, e sim para essa estrutura republicana em que todos teriam o controle do Estado. E que aí aquele Estado teria um controle bastante organizado da sociedade, né? E aí aquela sociedade estaria pelo bem comum. A vontade geral seria a vontade preconizada por aquele Estado, né? O Estado e a soberania seriam inalienáveis e a sua legitimidade viria dessa soberania concedida plenamente para esses seres humanos, que seriam seres humanos éticos, educados de acordo com o que ele defendia no Emílio, né, que é o texto dele sobre educação. Então, mais ou menos seriam essas as premissas teóricas, políticas de Jean-Jacques Rousseau. E, para concluir, e trazer aí as contribuições do último teórico do iluminismo que eu gostaria de tratar, gostaria de falar um pouquinho sobre Immanuel Kant, que é um teórico do iluminismo alemão, né? Há também outros, né? O Helvétius, o Holbach, que são materialistas, mecanicistas, são iluministas que defendem, por exemplo, influenciados pelos pensadores gregos, né? Que o universo não teve início, nunca terá fim, mas que o universo é matéria em movimento. Isso é muito curioso porque dá os pressupostos mecanicistas já lançados lá por Newton, né? E então há sempre uma transformação da matéria. Então é muito bom porque depois Hegel vai pegar isso e vai dar um sentido dialético. Há também outros que vai haver um padre muito revolucionário que vai falar o seguinte: os homens só serão livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. É uma frase bastante emblemática. Enfim, mas Immanuel Kant ele nasce em 1724 e morre em 1804. Immanuel Kant é um alemão, um cara super regrado, nasce em Königsberg, faz sempre as mesmas coisas todos os dias. Dizia-se na época que as pessoas acertavam o seu relógio de acordo com os passeios do Kant, porque o Kant saía todos os dias no mesmo horário e tudo. As pessoas viam quando o Kant passava, viam se o relógio estava certo ou não, de tão regrada que era a vida do Kant. E ele cria um sistema teórico imenso, Kant.
e bastante complicado para ser compreendido. Tal. Ele tem um texto em que ele pergunta o que é o Ashclerum. Né? Ashclerum é esclarecimento. O que é o esclarecimento? O que é o iluminismo? O que é a ilustração? Né? Então, ele enfatiza o elemento da secularização da cultura, que eu comecei falando aqui nessa sessão. Né? Ele fala assim, olha, na verdade, ele dá uma definição muito conservadora do iluminismo. Né? Ele fala assim, olha, o iluminismo é a saída do ser humano da minoridade, ou seja, de um estado de minoridade, estado que este ser humano mesmo é responsável por estar. Por quê? É um momento em que o ser humano, a minoridade, é um momento em que o ser humano, por preguiça ou por medo, depende de tutores que pensam por ele, e esses tutores seriam o Estado, a igreja, educadores de maneira geral, e que vão ditar para ele o que ele precisa pensar. E ele mesmo é culpado pelo estado em que ele se encontra. O iluminismo é quando ele se liberta dessa situação. Ou seja, o iluminismo não seria um espaço em que ele vai rechaçar a questão política. Né? O iluminismo é só pensar de uma maneira mais ousada. Então, por isso que ele é muito conservador, o Kant. Né? Ele é só dar um salto no pensamento para ele. Não é uma coisa na atitude. Né? O homem não estaria, para Kant, condenado a essa tutela, mas ele, enfim, esse homem kantiano ele se põe numa contradição. Né? Ele já é protagonista da sua história, mas apenas no campo ideológico, né? Ele não é no campo político. Porque este homem, para Kant, ele teria um campo da política privada e um campo da política pública. Né? Enquanto homem privado, enquanto um ser privado, ele pode escrever para a República de Doutos, para a República ali de homens de letras, ele pode escrever ali suas críticas, ele pode colocar ali para a sua comunidade, expor os seus posicionamentos e tudo. Enquanto homem público, ele tem que se reservar e respeitar o Estado. Né? Dentro do seu exercício profissional, ele tem que respeitar as normas estabelecidas pela sociedade. Então, ele advoga o ser humano muito bem comportado. A chave do iluminismo para Kant é a questão moral. Esse ser humano ele precisa ser moral independentemente dos que os seus tutores falam para ele. Né? Então, o iluminismo kantiano é muito conservador, porque ele acredita o seguinte, olha, ele tem que sair dessa minoridade, mas o seu estágio, assim, ele chegar às suas concepções éticas, né, ele precisa chegar por ele mesmo. Né? Mas ele nunca vai atingir a verdade, porque essa verdade só está nas mãos de Deus. Então, ele vai conseguir vislumbrar no máximo uma sombra de verdade, enfim, tal, mas ele nunca vai conseguir. Né? Então, ainda por ser o Kant, de maneira geral, ele vai respaldar em grande medida o Estado, o século de Frederico, né? O Estado de Frederico, que era o então governante da Prússia, né? Frederico II. Então ele vai, o Kant não vai se contrapor ao governante da Prússia, ele vai respaldar o governante da Prússia. Então, é por isso que, enfim, há algumas. O iluminismo kantiano é muito limitado nas suas proposições. Mas, isso tendo sido posto, acredito que foram expostos os principais pensadores, os principais teóricos do iluminismo. Né? Voltaire, Montesquieu, Hume, Rousseau, e Kant, né, de alguma forma roubar, e Helvétius também, e os enciclopedistas, além dos teóricos da economia, Quesnay e Adam Smith. Acredito que tenha sido um panorama bastante, que tenha dado uma contemplação boa, e aí vai dar o gancho para se entender como que esses teóricos depois vão ser lidos tanto para embasar os processos que vão ser conduzidos no continente americano de ruptura com suas potências
suas antigas potências colonizadoras, como os processos que vão ser desencadeados no próprio espaço europeu, que vão se iniciar aí na França. E quando eu falo no espaço europeu, eu quero dizer no continente, porque a Inglaterra já tinha vivenciado, né? No continente europeu. Vão se iniciar na França e depois vão se alastrar por outros países, principalmente no século XIX. Tá bom? Então, com isso, encerro aqui a exposição sobre iluminismo e agradeço. Tá? Até a semana que vem.